Fala galera do canal Fala Sério Christian, muito prazer, meu nome é Christian e hoje eu vim aqui pra trazer o que eu achei do filme Michael, a cinebiografia do Michael Jackson. Então vem comigo e vamos nessa, depois da vinheta eu te conto. Bem, vinheta feita, então seja bem-vindo e vamos destrinchar o que foi a cinebiografia de Michael Jackson. A cinebiografia vai contar os melhores momentos da vida de Michael. Sim, mas não tudo, não do jeito que você pensa. E aí, a minha pergunta é, a crítica estava certa em criticar o filme ou o público está certo? Então, aqui vai a minha ideia do que eu achei do filme, aqui vai a minha própria experiência do que eu achei do filme pra vocês. E sim, alerta, vai ter gatilho de spoiler, então toma cuidado se você ainda não assistiu o filme. Vai lá no cinema, assiste o filme e depois você volta aqui, que aí sim, você vai descobrir e aí a gente pode fazer esse debate. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou do filme. Ah, e esses vídeos, esse corte aqui, também vai lá pro meu TikTok, eu vou deixar aqui na descrição depois. Então vai lá, corre lá, dá essa ajuda aí, dá essa moral pra gente. Vamos embora. O que é a cinebiografia de Michael? A cinebiografia de Michael nada mais nada menos que vai contar só alguns momentos da vida do Michael. Não adianta você ir querendo ver polêmica sobre Netherland, sobre isso, sobre aquilo, sobre por que ele mudou. Não, esquece, você não vai ver isso. Você vai ver só os melhores momentos do Michael. E cara, e são momentos muito mano. São momentos muito... Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, o diretor se vira e depois ele corta. É momento muito foda, porra! Falei até um palavrão. E é um filmaço, tá? Eu ainda não entendi porque a crítica realmente criticou o filme, que reclamou, porque eu acho que a crítica queria, sim, esse momento de, pô, polêmica, e não teve, mas eu vou contar um pouco do filme. Sim, o filme se passa em dois momentos da vida do Michael. Quando ele é pequeno, lá, faz parte do Jackson 5, e quando ele cresce, que ele faz o álbum Thriller, que nesse álbum Thriller tem a música mais famosa, que é a Billie Jean, o pop Thriller, e aí tem aquela que eu não sei o nome dessa música. Eu não manjo de inglês, tá escrito até ali no telão, mas eu não faço ideia, eu não sei como é que é para inglês. Então se passa desses dois momentos. O primeiro arco é nada mais nada menos quando Michael Jackson entra no Jackson 5. Então, Michael Jackson vai fazer parte do Jackson 5, que são os seus irmãos junto com ele, né? E são dirigidos pelo seu pai. O filme já começa com uma trilha sonora muito da hora. Eu fiquei um pouco decepcionado, eu não vou mentir, eu esperava outra música, né? Mas foi aquela, quem sou eu pra criticar, né? Não manjo nada de filme, quem sou eu pra criticar? E aí começa com aquela trilha sonora e já começa o filme, ele já começa dando spoiler do final do filme. Então, tipo assim, meio que a gente tem uma parte no começo do filme que ela se encaixa com o final do filme. Eu não sei se vocês entenderam, não sei se vocês pegaram essa malícia, mas é isso, tá? Relaxa, rapaziada, relaxa. É isso. E aí depois já corta pro Michael na casa dele olhando a janela. E quando ele olha pela janela tem umas crianças brincando lá fora. Uma cena, cara, muito bonita, mas uma cena que significa muito. É uma cena que mostra o nível da solidão que o Michael Jackson tava. O nível de solidão que o Michael Jackson tinha. Entendeu? E aí passa pra lá e mostra o pai dele meio que dando uma bronca nele, pedindo pra ele voltar pra lá, porque eles têm uma música pra gravar. E aí, cara, aqui você já começa a ver que o pai do Michael Jackson, cara, ele era um cara chato, era um cara insuportável, era um cara que não dava pra ficar perto desse cara. Porque, maluco insuportável, mano. Maluco chato, senhoras e senhores. Você vai ficar com raiva dele, porque eu fiquei, tá? Eu fiquei com muita raiva desse cara. Mas voltando ao assunto, então, tipo assim, aí vai lá, o Michael, ele vai junto ali com os irmãos deles, e o pai do Michael fala pra ele, olhar pra ele. Então, tipo assim, fala, olha pra mim, Michael, presta atenção em mim, olha nos meus olhos. E claramente você via o Michael muito desconfortável de estar ali, no mesmo ambiente que o pai dele, né? O Michael não curtia ficar ali no mesmo ambiente que o pai dele e tudo mais. Dava pra ver, né, como a diferença. Até os irmãos do Michael ficam muito desconfortável quando o Michael, ele acaba apanhando, né? Tem uma cena lá, cara, que tipo assim, muitas pessoas falam que não mostra, mas na sessão que eu assisti pelo menos mostrou, sim, um pouco dele tomando a cintada, dava pra ouvir uns gritos, mas também uns barulhos do cinto, e os irmãos dele meio desconfortável, a mãe dele também vendo, meio desconfortável. Cara, aqui é um ponto que eu quero aceitar muito, cara. O pai do Michael era um monstro, mano, tipo assim, o filme demonstra que o pai do Michael, ele é o maior vilão do filme, né? Tem cenas lá que, cara, você fica muito
pé da vida com o pai do Michael. Rapaz, se eu conhecesse esse cara na vida real, eu arrebentaria ele no pau, né? Arrebentaria ele na porrada. Acho que todo mundo saiu do cinema com essa vontade de conhecer o pai do Michael e bater nele. Mas, cara, era um cara insuportável. O filme mostra muito o desconforto do Michael desde criança, quando ele cresce também. O filme retrata muito a solidão também do Michael. Cara, o filme traz que o Michael era muito fã de Peter Pan, mano, né? Ele tem um livro, lá no livro ainda tem A Terra do Nunca, que tem uma parte lá que é... Na Terra do Nunca tá escrito Neverland, ele explica. Cara, aí também mostra um pouco da solidão também do Michael. O que a fama trouxe pra ele, né? Porque quando ele era criança, ele não podia sair na rua pra brincar com outras crianças por conta do nível que ele era, né? No próprio filme tem um trecho que a mãe do Michael fala pra ele: filho, por que você não faz amizade com pessoas de verdade? Porque aqui nesse ponto do filme, o Michael Jackson, ele tem amizade com animais. Nessa primeiro arco aqui do filme que eu tô contando, que é a parte dele, Jackson 5, ele ainda não comprou o chimpanzé, ele ainda não tinha o Bubbles, que é o chimpanzé dele, tá? Então ele não tinha ainda o chimpanzé. Que, cara, é uma coisa muito linda, cara. É uma cena muito engraçada, aliás, né? Mas isso é pra frente, não agora. Calma. Depois eu volto aí e continuo falando pra vocês sobre ele. Voltando aqui, então, o Michael era um garoto solitário. E, então, ele fala que as crianças não viam ele mais como uma criança normal. Então, tipo assim, as crianças não achavam ele mais, tipo assim, uma criança, né? Que ele não era normal. Por conta da fama. Então ele falou assim, toda vez que ele saía na rua pra talvez brincar com as crianças, ou as crianças pediam pra tirar uma foto com ele ou autógrafo, por conta o que isso fez com ele. E aqui, então ponto no filme, que desde o Michael quando ele era criança, ele tem um baita de um talento, né? Tem a cena que ele vai na gravadora, que eu esqueci o nome da gravadora, com todo respeito, perdão, eu não gravei o nome da gravadora, que é muito difícil. E tipo, e aí ele vai lá, aí a mulher fala, ó, esse menino tem um grande talento, que ela tá falando do Michael, ele tem uma voz e tudo mais. Aí tipo assim, ali o pai do Michael já vê ele como, tipo assim, cara, minha fonte de renda tá aqui, é meu filho, minha fonte de renda é o meu filho, né, cara. Isso é triste, você vê um pai, tipo assim, fazendo isso, né, você vê que o pai do Michael, ele tinha orgulho do Michael, porque ele podia fazer, por exemplo, do quanto de grana que poderia, o quanto de grana poderia cair nos cofres dele, né. E aí, cara, ver que o pai do Michael só ligava pra fama do filho, mas não, tipo assim, ligava pro bem-estar do filho. Se o filho era feliz, se o filho não era. E aqui, cara, o filme mostra muito a diferença entre pai e mãe nesse filme. Quanto a mãe do Michael amava ele, quanto a mãe do Michael, cara, admirava ele. Quanto a mãe do Michael era feliz pelo que o filho fazia, né? Então, tipo assim, o filme demonstra muito isso. De quanto a mãe do Michael via que, cara, esse moleque era especial. Ela até conta, né, que, tipo assim, quando ele nasceu, ela sabia que ele era especial. Ah, e tem uma coisa, cara. O Michael era testemunha de Jeová, cara. Isso é verdade. Fala bem rápido ali no filme, mas fala. Então o Michael era bem religioso. Os pais deles acreditavam muito, mas acho mais do lado da mãe dele acreditava muito nisso. Isso é legal, pra você entender. E aí a gente tem essas partes bonitinhas do Michael fazendo sucesso no Jackson 5, ele indo, assistindo James Brown na televisão, aprendendo a dançar, vendo James Brown, isso que foi legal também, de trazer aqui. Ele vendo James Brown na televisão, dançando bonitinho lá, que nem o James Brown. E aí quando ele vai gravar uma música que, se eu não me engano, é aquela Roll to the Great Land, shake my heart, Run, 2, 3. O cara fala pra ele ficar mais perto da câmera e ficar mais perto da câmera. Caraca, até me perdi, perdão. Ficar mais perto da câmera e ficar mais perto do microfone, perdão, e parar de dançar. Porque a voz do Michael não tava muito, tipo, muito distante, tá ligado? E ele tinha que ficar muito perto e ele não parava de dançar no momento que ele para. Tem uma outra cena que ele tá ainda pequeno ainda, lá no estúdio lá, que ele tá cantando. Cara, que tipo assim, dá pra você ver a entrega do Michael, mano, a paixão que ele tinha de cantar desde criança. Né, tem uma parte também lá do programa, que ele vai no programa, tem uma mulher cantando, que ele tá cantando junto com a mulher. E, cara, também dá pra ver que o Michael, ele amava ser cantor, ele amava cantar, desde pequeno, cantar e dançar. Né, que enquanto a mulher tá lá cantando, ele também tá cantando, né, que ele tá pra trás assim dos palcos, tá cantando e tá dançando também. E a mulher passa por aí e fala, ai, que bonitinho, aperta a bochecha dele e aí ele entra. Muito legal. E aí agora, gente, o filme faz a transição de quando o Michael, se eu não me engano, quando ele é pequeno ainda, ele faz um último show, que tem uma menina lá deficiente que ele canta lá, vai perto da menina lá. Isso vocês vão ver no filme, e aí corta já pra ele de maior. Então, tipo assim, já corta ele com o Black Power, que tava muito brabo, aquele Black Power muito zica. E aí corta pra ele ali, que já é o Jafraia Jackson, né, já muda já pro sobrinho do Michael Jackson, que é o Jafraia Jackson, que é o autor. E o que eu achei desse primeiro arco, muita gente falou que foi corrido. Cara, eu não achei corrido, eu achei o suficiente.
eu achei que, tipo assim, não tinha muito o que colocar. Tipo assim, não tinha muito o que colocar, mas também não tinha o que tirar, cara. Eu achei que foi um arco muito legal. Mas aqui a gente já pula pro arco onde ele já tá grande, onde ele já é um homem, já é um rapaz, já é o Michael Jackson. Mesmo que ele já era conhecido quando lá, ele já era conhecido aqui. Então aqui tá se retratando do Michael querer começar a fazer um álbum solo. Tipo assim, então ele já quer fazer uma carreira solo, ele já não quer mais participar do Jackson 5, ele quer ser o Michael Jackson, né? E aqui retrata muito sobre isso, dele querer ser o Michael Jackson, isso que é legal. E aí também tem a parte que ele faz o... Que bom! Manifesto! Cara, essa cena foi muito foda. Porque, cara, aqui essa cena a gente sabe que teve elementos ali no filme que dividiu um pouco, que ia juntar a música do com a voz do Jafar Jackson e do Michael Jackson em uma só. Só que aqui, nessa, quando ele vai lá quando ele vai gravar a música, né, que ele fala assim pro rapaz, tem como você abaixar um pouco a iluminação? E ele fala, você é perfeito, você é lindo, você é isso, você é o melhor de todos os tempos, né? E aí ele vai lá e canta, cara, essa cena é muito foda, mano. Rapaziada, vocês têm que ir no cinema assistir. Quando tocou, ele lá bonitinho lá cantando. Você viu que eu sou ruim pra cantar, né? E aí demonstrou ele cantando lá, cara, essa cena foi muito legal. Eu gritei, não vou mentir. Eu gritei e cantei junto com o Michael, tá? Eu tava lá. E, cara, e aí... Essa cena foi muito incrível. A cena dele criando o álbum do Thriller, cara, também foi sensacional. Cara, o fator dele criar aquela música Pira, que tá ali o nome da música, eu não sei. Aí, cara, essa criação tipo, do vídeo, tudo mais, bonitinho, que a música já existia, tá? Ele só tava criando o vídeo. Cara, foi muito legal porque na televisão, quando ele tava no estúdio dele, que ele tinha um estúdio fora da casa dele, assim, tipo assim, meio que era no mesmo quintal, só que um pouquinho pra lá. Ele entra no estúdio, ainda tá escrito pra não entrar, que ele tava gravando, que é muito legal essa parte também. Cara, mostra o fator do, tipo assim, do Michael Jackson, ele se inspirar muito em coisas até real. E aí, cara, quando ele foi criar o vídeo dessa música, tipo assim, tinham duas gangues entrando em conflito lá. Era uma gangue que todo mundo só usava, uma gangue que eles usavam vermelho e outra gangue que eles usavam azul. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas um usava vermelho e outro azul. E aí, cara, o Michael, ele decide juntar essas duas gangues, né? Com certeza, para fazer esse vídeo. E ele fala assim, que essa gangue tinha tudo que eles tinham em comum. Que era o quê? Que era a música. Que o Michael, ele acreditava que a música podia juntar as pessoas. Que a dança podia unir as duas pessoas. E aí, a cena que ele começa a gravar esse vídeo, cara, é muito sensacional. Muito foda, mano. Eu vou falar pra você, muito foda. Que ele fala, não, a gente tem que ir como um cardume de peixe. Cai. Quando ele pega a jaqueta, dança, os caras, uhul! Aí eles gostaram, né? E aí, cara, é engraçado que o Michael aqui, quando ele junta os dois times, que ele fala, aí, o que vocês acharam? Aí os caras acham que é muito legal, aí o Michael fala assim pra eles, eu vou colocar vocês no meu mini-filme. Cara, isso é legal, isso de você ver o Michael, que ele sempre teve as pessoas ali, ele sempre quis que as pessoas estivessem com ele, cara. Isso demonstra muito sobre o filme. E aí, agora vamos tocar no assunto do seu animal, Bubbles. Então o Michael Jackson tem uma parte lá do filme, perdão, que ele consegue o chimpanzé, que é o Bubbles, é um macaco, né? E cara, tipo assim, cara, é uma cena mais da hora, porque vem um cara atrás do chimpanzé, os irmãos dele acham que ele comprou um carro, uma Ferrari. E cara, isso que é muito legal, porque dá pra que eles vão ver, só um chimpanzé, né, de um caminhão junto lá com o adestrador. A mãe do Michael fala que é um bicho agressivo. Aí o Michael fala olhando pra mãe dele, mas meio que tratando-se do pai dele, falando assim, o chimpanzé só ataca quando ele se sente ameaçado. Que tipo assim, com tons de voz das pessoas, ou ele se esconde ou ele ataca, entendeu? Então tinha muito disso, cara. E dava pra ver a amizade que o Michael tinha, né? Porque aqui a gente chega num ponto onde o Michael ainda não tinha amizade com tantas pessoas assim. Mas sim, ele tinha amizade com animais, né? Não é à toa que o Michael, no texto do filme, ele conta que ele tem uma cobra, uma girafa, uma ilhama e um chimpanzé. Né? O menino fala que é mentira, mas a gente viu no filme que é verdade. E cara, isso demonstra o quanto o Michael se sentia sozinho. Que a ponto dos melhores amigos dele não ser pessoas, mas sim ser animais. Isso conta muito sobre o quanto o Michael Jackson simplesmente ele vivia muito triste, né, mano? Né? Muito triste, muito sozinho. Isso pesa um pouco, tá? Isso aí pesa. E aí, voltando ao assunto, a gente tem ali, né, as faixas bonitinhas, onde que aparecem no trailer. Ele tem todas as músicas aqui do álbum, e aí ele tá procurando o nome do álbum do filme, e aí
a gente vê a criação da música Thriller, como ele se inspirou para escrever não, que a música já existia, repetindo aqui nesse ponto, a música já existia, só não tinha um vídeo. Então, tem um ponto onde ele vai criar um vídeo, que ele assiste um filme na televisão junto com a mãe dele, e ele acha aquilo muito incrível, e aí ele decide fazer, cara, é uma cena muito da hora. Muito louco. Também foi outra parte que eu cantei muito, que eu gostei pra caramba. E cara, e antes de eu ir assistir o filme, claro que eu analisei, por exemplo, alguns filmes desses vídeos que tava ali específico. E cara, como tava muito igual o Thriller do Michael Jackson, do filme, pro filme, cara, muito igual, estilo de dança, muito legal. Ele até explica lá que tem uma parte que ele pede pra câmera se afastar um pouco pra mostrar os pés, porque ele aprendeu que assim, mostrando os pés, o público aprendia a dançar. Então, tipo assim, olha o Michael, ele pensava muito nos públicos dele também, né? Como ele contava que, tipo assim, ele não tinha fã, mas que os fãs dele era como uma família pra ele. Então, tipo assim, como ele não tratava o fã como fã, mas sim tratava o fã como algo da família. Muito humano isso do Michael, né? Cara, sensacional. Uma salva de palmas pra esse cara, porque esse cara era muito foda. E aí tem a parte do Thriller, que ele cria, foi criado na mesma rua, tá? Foi feito na mesma rua que o clipe original foi feito. Cara, foi sensacional, bati palma, gritei pra caramba, foi muito legal. E aí, acho que tem a cena que vocês querem que eu conte, então vambora. Cara, o que foi aquele Billy Jeans? Caraca, maluco, foi muito foda, mano. Foi muito foda. Cara, aquele o Billy Jeans dele fazendo aquele Billy Jeans no palco lá, que tem aquele menino, né? Cara, aquilo ali foi muito legal. O primeiro Moonwalker, né, que a gente vê ali do Michael, cara, sensacional. Né, o pai dele meio que chegando lá, esse é meu filho, né? Cara, fiquei com ódio do pai do Michael, não vou mentir pra vocês. E, pô, a família do Michael toda feliz pelo que ele fez, mas, tipo assim, meio que ali parecia não demonstrava que ele achou que foi uma performance tão boa. Até no ponto que, no filme não retrata, mas se você procurar algumas entrevistas, ele conta que, tipo assim, ele não ficou tão feliz, até que um garoto foi falar com ele sobre a performance, né? E aí, cara, é que tem que pontuar muitas coisas, cara. O filme é muito grande, tem que pontuar muitas coisas. Tem o fator da primeira plástica do Michael. No filme, ele faz uma plástica no nariz, né? Porque ele acha que o seu nariz, ele queria, tipo assim, ele queria perfeito. Então, tipo assim, ele queria perfeito, né? O nariz dele era muito grande. E aí ele faz a plástica pra afinar o nariz, né? Bonitinho, pra poder encaixar nas fotos. Ele fala que não se encaixava perfeitamente nas fotos, né? E é triste, mano, porque o nariz do Michael era igualzinho o meu, grandinho, tá vendo? Grandinho. E, cara, e aí é isso. Aí ele fez isso. Também tem muito do fator do pai dele, chamar ele de narigudo no começo do filme, né? Fala assim, vai chorar seu narigudo, né? Cara, isso é muito triste. Fora isso, cara, é um filme muito bom. E, cara, para essas cenas que são muito... Tem as cenas do pai dele que é um pouco desconfortável, você fica um pouco desconfortável. O Jafar Jackson passa isso, um pouco do desconforto do Michael, mano. Como o Michael se sentia desconfortável. Tinha muito disso. Dele passar isso, né? Uma grande atuação, tanto dos dois, tanto quanto o rapaz que interpretou, a criança que interpretou o Michael pequeno, quanto o Jafar Jackson, já interpretando o Michael grande. Foi muito legal, né? Tipo assim, o filme realmente, tipo assim, cara, você viu o Michael desde o começo, desde quando ele era criança até desde quando ele era um Michael Jackson, mano. Não tinha como você falar que era um autor que tava interpretando o Michael Jackson. Não era, mano. Era o Michael Jackson. Você viu o Michael Jackson em todas as cenas, né? E aí, cara, a gente tem que citar um ponto aqui. Aí a gente chega num ponto que eu acho que é um pouco triste do filme, que é o fator que ele queimou o cabelo lá no comercial da Pepsi. Cara, o que foi aquilo, cara? Aquilo foi triste, tá? Eu fiquei triste quando aquilo aconteceu. Fiquei muito triste quando aquilo aconteceu, porque ali meio que, tipo assim, foi a ruína, porque a partir dali o Michael ele começou a se viciar no remédio que ele tinha que tomar pra parar de doer, né? Eu também pesquisei um pouco sobre essa história, também eu tive que pesquisar um pouco antes de ir pro filme e tentar trazer um pouco aqui pra vocês no vídeo, tá? Não sei se tá ficando legal, mas a gente vê depois. Cara, e aí tem essa cena, né, da cabeça dele lá pegando fogo, ele no hospital, que é uma cena linda também, né, que ele conversa com as pessoas que estão ali. E, cara, e o filme, ele não quis tratar o Michael como mano, o Michael não é desse planeta, não, pelo contrário. Talvez eu acho que a crítica não gostou tanto por não ter trazido as polêmicas, porque eu acho que não era o momento, porque ali era o auge dele, então, tipo assim, ali era o auge. Thriller, Billie Jeans, tinha outras várias músicas, pô, ele tava fazendo uma turnê até com os irmãos dele, né? Isso aí que é muito legal. E, cara, tipo assim, cara,
demonstrou o Michael sendo o Michael, cara. Tipo assim, o quão ele era um ser humano amoroso, o quanto ele era um ser humano que, cara, ele queria dar para as pessoas o que ele não tinha. Por exemplo, tem a cena que ele compra os brinquedos para dar para as crianças, que ele vai visitar lá no hospital, que é muito bonito. Pô, tem o fator dele explicar pro moleque como joga o jogo. Pô, ele dando autógrafo, quanto era difícil o Michael sair pra rua, porque, cara, quando ele saía pra rua era lotado de gente. E, cara, e o filme quis demonstrar isso pra gente, mano. Trazer que o Michael Jackson era uma pessoa normal como a gente. Ele sofreu o que a gente sofreu e tudo mais, cara. E isso que é legal de um filme. Isso que é legal de uma cinebiografia. Não é trazer o artista como, pô, meu artista ele é intocável. Não. Cara, o Michael ele não queria ser isso. Ele queria ser o melhor artista do mundo. Ele falou que queria ser o melhor artista. Então, ele era, com certeza. Ele cumpriu isso. Que não existe nenhum artista como o Michael Jackson. A gente tem que ser sincero. Não vai existir um artista do nível do Michael Jackson. Eu creio que não, tá? E, tipo, cara, ele demonstrava quanto ele era humano, o quanto ele se sentia só também, né? Então, tipo assim, cara, é um filme que trouxe isso pra gente. É um filme muito bom de se assistir, é um filme que você vai rir, é um filme que vai sair lágrimas nos seus olhos, como saiu do meu. É um filme que vai te fazer dançar, é um filme que você vai querer dançar, cara, e é muito bom. Só que aqui tem a minha maior crítica do filme. A parte quando ele é criança, do Jackson 5, passa muito bom. Cara, eu achei muito bom, achei perfeitamente ali, tá bonitinho. Só que, cara, quando o filme entra no seu auge, o filme acaba, cara, né? O filme acaba quando ele vai fazer aquele show daquela música bad, né? Que é aquela... Então, cara, o filme acaba, mano. O filme acaba bem aí, cara. Porque o filme, ele pega... Como eu falei, o filme, ele tem uma parte que... Essa parte do final é bem no começo do filme, que aí volta pra essa parte do final, né? Que ele despede o pai... Que ele manda o pai dele embora, verdade, Michael Jackson manda o pai dele embora, né? Despede o pai dele. Cara, e tipo assim, e aí a minha maior crítica é essa, mano. O filme acaba quando tava bom. Quando o filme começar a ficar bom, o filme acaba. Não que o filme seja ruim, o filme é ótimo. Mas eu acho que ali o filme ia entrar num mar diferente, e aí o filme falou, opa, vamos acabar aqui, vamos deixar os fãs esperançosos. Claro, não tem cena pós-crédito, tá? Já tô falando pra você, não precisa ficar até os créditos. Vai ter uma continuação, meio que vai ter um filme 2, que eu acho que vai retratar esse fator ali, querendo ou não, o Michael já tava branco. Então acho que meio vai tratar isso e uma outra porrada. Eu acho que o segundo filme sim vai trazer o que a crítica quer. Que a crítica quer, que é as polêmicas. Mas, cara, é um filme divertido, é um filme muito bom. É um filme que o fã de Michael Jackson vai se sentir, cara, muito feliz de assistir esse filme. E como eu falei ontem, num vídeo que eu fiz curto, que, cara, foi uma carta de amor para o Michael Jackson, porque esse filme é perfeito. Cara, não tem pôr nem tirar. Talvez seja só quando ele ia entrar ali no ápice muito bom, que eu achei que o filme acabou. Mas, cara, tipo assim, cara, foi um filme sensacional. Mano, eu espero que vocês vão no cinema, assistam esse filme, porque esse filme é muito bom. Vai lá, dá uma chance pra esse filme. Cara, esse filme merece tudo de bom, cara. E sim, eu acho que esse filme, sim, bate, cara, recordes. Ele tem muito o que crescer ainda. Então, essa é a minha opinião sobre o filme do Michael. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like, ativa o sininho, porque aqui, cara, vai ter mais comentários sobre o filme. Eu tô vendo outros filmes aqui pra assistir. E é isso. Esse foi o Fala Sério Christian. E a gente se vê na próxima.